Começa agora um novo episódio do Inverso da Moeda, um podcast que vai centrar os seus conteúdos em temas relacionados com literacia financeira. O meu nome é Susana Rosa e hoje tenho aqui comigo a Bruna Fernandes, mais conhecida no universo digital como a Contabilista. Bruna, muito bem-vinda ao Inverso da Moeda. Olha, vou-te já fazer aquela pergunta, não é, que se costuma fazer quando trazemos alguém aqui que é empreendedora. Como é que tu iniciaste aqui este teu caminho no universo digital? Bem, eu espero que estejam com vontade, porque sempre que eu falo do meu percurso, isto leva sempre uns 5 minutos. Temos tempo. Ainda bem, e obrigada aqui a este convite maravilhoso, que é sempre ótimo. Nós falamos sobre literacia financeira, e a verdade é que eu comecei desde bebezinha, porque eu costumo brincar a dizer que eu já ia para a feira, porque os meus pais e os meus avós eram feirantes, os meus pais ainda hoje em dia são, e eu ia até tinham aqueles parquezinhos e metia-me lá na barraca da minha avó. Tenho fotos maravilhosas no verão, então eu costumo dizer que desde essa altura que já estão no meio dos negócios, não era meu, era dos meus pais e dos meus avós, mas já vendia, já tinha muito essa ligação com comprar os produtos, como expor, como vender, também as dificuldades que ter um negócio gera, e por causa disso a minha mãe também. Houve aquela fase ali um bocadinho do armário em que eu tinha muita vergonha dos meus pais e de ir para a feira. Tinha vergonha, né? Coisas estúpidas. E a minha mãe queria que eu fosse na mesma para a feira, não queria que eu ficasse em casa, então arranja uma forma de eu ter o meu próprio negócio. E na altura comecei a fazer artesanato, fazia assim este tipo de pulseirinhas, colares, e aquilo começou com uma brincadeira, mas a verdade é que foi crescendo, e eu tirava um bom valor de renda por mês para pagar a faculdade e todas essas despesas que temos quando somos estudantes, e assim aproveitava e também ia ganhando consciência do que era ter algo meu e conseguir gerir. Depois fui para a faculdade, nesse período, e lá está, eu não sabia muito bem o que é que eu queria, a maior parte vamos para a gestão e logo se vê. Não consegui média para entrar na Faculdade de Economia do Porto, e tive que ir à procura de soluções, porque essa foi sempre a minha única opção, e descobri o SCAP, que tinha o curso de Contabilidade e Administração, e eu pensei, contabilidade, bora lá, eu acho que vou gostar. Nessa altura, eu também tinha um blog de moda, isto para entenderem porque é que eu fui para a contabilidade. Eu tinha um blog de moda e pensei, eu quero trabalhar numa empresa relacionada com roupa, pensava assim numa grande marca. Essas empresas têm departamento de contabilidade interno, então eu vou entrar na parte de contabilidade e depois posso chegar à parte da gestão. A minha ideia foi essa no início. A verdade é que entrei na faculdade. Na altura era um namoradito que eu tinha que me tirava as fotos, nós acabámos, então quem sabe que tem amigos depois não têm paciência, a minha mãe também nem sempre tinha paciência para me tirar fotos, que era um blog de moda que eu vestia as roupas e mostrava looks, era muito, isto foi 2013, era muito comum. Havia muitos, os blogs de moda, então aquilo ficou um bocadinho em águas de bacalhau, nunca mais peguei no blog. E comecei a perceber que realmente já não me interessava por essa área e gostava mais de negócios em geral, qualquer um, e na verdade comecei a apaixonar-me por contabilidade, realmente adorava perceber o fio condutor. Eu costumo brincar muito a dizer, a contabilidade não mente. Entra de um lado, sai do outro, o débito e o crédito. Eu gostava muito de analisar do final, o balancete. E quando fui trabalhar realmente percebi que adorava aquilo e fui passando, trabalhei sempre na mesma empresa. Esses primeiros anos, tive 4 anos na mesma empresa, só que ao fim de algum tempo eu estava a perceber que não me estavam a pagar o valor devido. E também estava a começar a ficar muito farta do trabalho que estava a fazer, e nessa altura surgiu a ideia de personal organizer. Eu gostava muito de organizar coisas, então criei uma conta de Instagram de personal organizer. E isto foi o primeiro passo para chegar à contabilista. O engraçado é que eu nunca fiz... Eu sou muito motivada por dinheiro. Ou seja, eu para fazer... tenho muitos hobbies, mas rapidamente me canso deles se não me gerarem rendimento.
E o que aconteceu é que o de Personal Organizer, eu tinha uma conta até com alguns seguidores, para a altura, tinha 2.000 seguidores, mas nunca vi um cêntimo daquilo. E a verdade é que eu comecei a dizer que era contabilista, comecei a partilhar nos stories e as dúvidas começaram a ser só disso. Na área da contabilidade. Na área da contabilidade. A minha caixa de mensagens encheu de dúvidas de contabilidade. E na altura uma das pessoas que me seguia nessa conta, o que é que estás a fazer numa conta de Personal Organizer? Vai para a contabilidade. Nós precisamos de ti a começar a falar sobre esses assuntos. E foi assim que surgiu, em 2020. Nessa altura também tinha mudado de trabalho, fui conseguir um trabalho muito perto de casa, ou seja, estava habituada a chegar às 8, 9 da noite a casa, por causa do trânsito, do centro do Porto, e eu moro na zona da Maia, passei a trabalhar mesmo ao ladinho de casa, mesmo pertinho, chegava a casa, era das 8 às 5, eu às 5h10 já estava em casa. Então comecei a ter muito tempo livre para poder dedicar à conta de Instagram, criar conteúdos, comecei logo a dar consultoria paga. Eu costumo dizer que foi logo rentável desde o início, nunca tive que pôr um cêntimo, e as pessoas até dizem, se não investes no teu negócio, porque é que outros irão investir? Eu disse, mas eu não precisei. Ele começou logo a render e gerar bastante fluxo de caixa dessa forma, e foi assim, e estamos aqui hoje por causa desse conteúdo do Personal Organizer que depois fez a criação da contabilista. Hoje tens um negócio enorme, mais de 150.000 seguidores nas redes sociais. Ainda não estou lá. Está quase. Está lá, não? Vamos ver se quando ouvirem aqui este podcast já vou estar lá. E é muito interessante porque na altura que tu começaste, em Portugal não havia ninguém a falar de contabilidade. E tu falas de contabilidade de uma forma muito descomplicada. Tu traduzes muito aquilo para a pessoa comum, não é? Para a pessoa realmente perceber o que é a contabilidade e como é que pode aplicar à sua vida. Nunca tiveste aqui medo da contabilidade? Há muitas pessoas que acham, se calhar vai ser demasiado complexo, demasiado difícil. Eu, por exemplo, sou de gestão e sempre achei a contabilidade um bicho de 7 cabeças. Fazer aquilo no balanço, bater certo de um lado e do outro, sempre me assustou, não é? Mas nunca tiveste, ou seja, sempre tiveste aqui muito relacionada com a área financeira, muito relacionada com o dinheiro, não é? Que fazias desde pequenina e por isso a contabilidade nunca te assustou? Ou ao início sentiste assim alguma dificuldade? Há temas mais complicados do que outros. Na altura eu comecei com trabalhadores independentes, só me focava nos trabalhadores independentes, porque a informação da internet era muito rasa. E eu senti porque na altura também fui à procura, tive que abrir atividade e comecei a perceber que não era assim tão simples como pintavam. Apesar de ser simples, e na minha opinião, não, qualquer um pode fazer sozinho, se assim o entender, numa fase inicial, quando começa um negócio, e a verdade é que é tudo online, bastante simples, só que há pormenores que, se não forem bem explicados, faz uma grande diferença. Depois, nós todos já tivemos alguém na família com coimas da tia, que tem muito medo da tia, meu Deus, Nossa Senhora de Fátima, e a verdade é que são esses pequenos problemas, aqueles pescozinhos ao lado, como eu costumo brincar, que fazem toda a diferença e trazem esses problemas. E foi por aí que eu quis começar a entrar e a explicar em pormenor. E lá está, a nossa missão hoje em dia como empresa é mesmo descomplicar o que é complicado, tornar simples o que é complicado, e muitas vezes eu nego-me a fazer consultoria, por exemplo, de dropshipping, porque é tão complexo que eu não tenho coragem, não é? Porque nem eu consigo explicar e dizer, olha, às vezes eu só tenho a dizer, é assim porque é assim. E eu não gosto disso. Há coisas que aprendi durante o curso, porque é que é assim, é assim. Ninguém sabia explicar muito bem. E eu não gosto dessa forma de explicar. Então eu prefiro sair. Ou seja, eu prefiro não me focar nessa área e conseguir só falar de temas que eu consiga trazer de uma forma simples ao cliente. Mesmo hoje em dia, certos negócios eu não faço a contabilidade de certas empresas, porque lá está, tinha que me dedicar muito tempo mesmo para conseguir simplificar ao máximo para o cliente. Então, neste momento, como tenho muito trabalho noutras áreas, prefiro focar nessas, continuar a trazer o conteúdo nessas áreas específicas, e acho que foi por aí que lá está, consegui captar tanta gente, porque decidi falar daquilo que eu conseguia a 100% simplificar. Se tu me ligasses, olha, preciso de ti daqui a meia hora para falar sobre esse tema, bora, estou pronta. Não preciso me preparar porque já consigo falar com uma segurança e uma simplicidade enorme, fruto de já ter estudado. E lá está, as pessoas também, tenho muitos contabilistas que me seguem, e como é que tu és tão nova e conseguiste ter este percurso e parecer
que sabes tanto, não dizem parecer, não é? Mas eu costumo dizer, parece porquê? Porque eu dediquei-me só a certos temas. Quando nós focamos a nossa área de estudo só em certos temas específicos, é muito mais fácil de estudar e estamos sempre alerta. Parece que o nosso cérebro ativa. Eu, por exemplo, consigo, quase como os cães têm uma audição, se alguém falar em IRS, liga-se logo aqui uma antena, eu estou logo alerta. Está as notícias a passar, IRS, deixa eu ver o que é que estão a falar agora. A nossa atenção fica muito mais focada e com isso consigo simplificar muito mais. Tu falas aqui para dois universos muito interessantes, que é a pessoa individual, não é? Que tem que fazer o seu IRS, e depois também para uma grande fatia da população que tem o seu negócio próprio e é trabalhadora em nome individual. Quais é que são, assim, as principais dúvidas que te chegam por mensagem ao teu Instagram? É mais pessoas individuais, mais negócio próprio? E qual é que é, assim, se tu pudesses dizer assim, o top 3 de perguntas que mais te chegam? Eu acho que cada vez mais... e eu sou muito apologista disso, nós não devemos concentrar, e tu também, os ovos, não ter só... os ovos todos na mesma cesta. Exatamente. Então, cada vez mais as pessoas não dependem só do seu trabalho por conta de outrem, quem o tem. E eu acredito piamente nisso. Para nós conseguirmos poupar e ter mais qualidade de vida, nós precisamos ter algo complementar, um side job, uma renda extra. Então, cada vez mais, e por isso é que eu, apesar de ter o curso para particulares, ou seja, que não tenham qualquer negócio, eu insisto sempre a verem as aulas de quem tem negócio, porque daqui a uns meses ou daqui a uns anos, de certeza que estarão nessa condição e irão precisar de abrir atividade, emitir as faturas. Então eu acho que é sempre muito complementar. Se for de quem não tem negócio, é nível das despesas ou é como é que eu pago menos IRS? A primeira parte estás realmente a pagar IRS, que as pessoas confundem um bocadinho, ou seja, nós pagamos ao mês e esquecemos de ver ao ano, ou seja, se eu estou sempre a pagar todos os meses, mas depois faço o IRS e tenho a devolução na totalidade, quer dizer que eu não paguei nada. Portanto, o primeiro ponto é perceber se realmente há pagamento de imposto ou não, que essa é algo que muitas vezes até comparam com outros países da União Europeia, a níveis de taxas, e eu vou ver, olha, mas a tua taxa é esta, porque é que estás a falar sobre esse tema? Tu nem sabes a tua, geralmente nós sabemos a Segurança Social, mas não sabemos a nossa taxa de IRS. A nível de trabalhadores independentes, a pergunta assim sempre é, eu devo abrir empresa ou não? E a maior parte... Passar dos recibos verdes para a empresa? Para a empresa, abrir sociedade. Porque ainda há muitos negócios em Portugal que não estão legais, não é? A pessoa acha que vai fazer aquele extra e que não tem que sequer se coletar nas finanças e abrir, não é? Já começa a ser menos, mas ainda há muita dúvida que é o mínimo. Mas eu só faço 100, 200 euros por mês, tenho mesmo de abrir atividade, tens. Agora, se há muita gente que não o faz, também é verdade. E por causa disso, começou-se a achar que não era necessário. Eu tinha perguntas genuínas, a pessoa não achava, por inocência, que estava a fazer algo errado. Então, eu também acho que nós chegámos a um ponto que era demasiado, e até hoje em dia com o online é tudo visível. Não é? De estarem a vender, nós compramos, olha, mas eu preciso de fatura. Eu não tenho atividade aberta. Eu, que lata! É porque, geralmente, quando as pessoas estão a fazer as coisas erradas, têm muito medo. Deixa-me ver com a minha contabilista. Inventam qualquer coisa e vão tratar a seguir. Mas existe uma lata desse género, porque lá está, acham que não estão a fazer nada errado e porque tanta gente faz, qual é o problema? Então, também a parte de se têm de abrir atividade, para terem X rendimento, se é necessário ou não, também é aquelas que eu recebo diariamente. E qual é que tu achas que é, assim, o pior ou o principal erro que as pessoas cometem na gestão das suas finanças pessoais? Não separar o negócio de pessoal. Ou seja, metem tudo para o mesmo bolo. Verdade. Isto porque quando nós começamos um negócio, começamos a ver o dinheiro a entrar altamente e muitas vezes não definimos um salário. Ou seja, quando estamos a trabalhar para outros, aquilo é mesmo ali uma renda extra. Mas é necessário nós começarmos, se até queremos que aquilo seja o nosso full-time, começar a pensar, ok, quanto salário é que eu quero? Vai ser igual ao que eu já ganhava antes? Então, começar a definir no preço dos nossos serviços e da nossa mercadoria, se for o caso, começar a pôr o salário, ou seja, tem que ser uma parte do custo do nosso trabalho, porque nós olhamos para as nossas horas e nunca as contabilizamos, mas é importante, desde o início do negócio, já começarmos a colocar o preço do nosso trabalho, ou seja, se eu quero ganhar
agora vamos para um site job, 500 euros, e se eu vou trabalhar todos os sábados, sei, 8 horas, faço esse número de horas pelo número dos 500 euros e já consigo imputar, ok, então o meu serviço, gasto este valor para o meu salário, este valor para poder em plataforma, do que seja necessário, e só assim conseguimos também que o nosso preço seja justo até comparado com outros negócios. E lá está, quando começamos a trabalhar a full time no nosso negócio, logo ponto importante, quando somos trabalhadores independentes não há um salário como numa empresa, então esquece isso muito e eu tento ajudar também nesse sentido. Vamos definir um salário, tu, para a tua conta pessoal vais ter a conta do negócio, está a entrar 2.000, 3.000, o que seja, queres um salário de 1.000 euros, vais tirar 1.000 euros todos os meses para a tua conta pessoal, no final do ano tens lucro. O que é que queres fazer com esse lucro? Investir em alguma coisa no teu negócio? Queres tirar para ti? Realmente lá está, ter mentalidade de empresa. Porque só assim, quando chega a uma parte que o negócio cresceu e que faz sentido abrir, nós dizemos empresa, mas o termo correto é sociedade, que faz sentido abrir uma sociedade, então aí já estão muito mais habituados a ter um salário, ou seja, vais faturar muito, mas o teu salário não é tudo que tu faturas, é este valor, porque depois sentem sempre que não estão a ganhar dinheiro nenhum quando abrem empresa. É sempre esse o problema. Tu também tens empresa e sabes, e passaste também trabalhador independente para a empresa, sabes como é que é. Eu costumo dizer, a minha empresa é rica e eu às vezes nem tanto. Porque o dinheiro fica lá para não pagar tantos impostos. É verdade. E eu acho que as pessoas às vezes não têm muito essa noção, porque enquanto nós trabalhamos como trabalhadores independentes, nós nem sequer temos que ter, na grande maioria das vezes, não é, conta da empresa. Portanto, nós temos o dinheiro vai para a nossa conta pessoal, não é? Nós consideramos aquele dinheiro nosso. Quando nós abrimos uma sociedade, o que acontece é que o dinheiro é do mercado. E eu, para o tirar, tenho que justificar, seja através do pagamento de salários, seja através do pagamento de contas, não é? E depois, obviamente, tenho que pagar os impostos que estão relacionados com essa faturação e depois também com o retirar do dinheiro, não é? Acho que as pessoas não têm muito esta noção. Queria só voltar aqui um bocadinho atrás para te fazer uma pergunta que é: quem quer, neste momento, fazer um extra e vai abrir atividade, até é interessante abrir atividade com os recibos verdes porque tem uma vantagem, não é? Porque não paga segurança social e as pessoas nem têm muitas vezes esta noção. Imagina que eu sou uma pessoa que tem um trabalho por conta de outra neste momento e quero começar a fazer um extra por conta própria. Que passos legais em termos contabilísticos ou fiscais é que eu preciso de dar para concretizar aqui este meu negócio todo certinho, não é? Primeiro ponto que eu digo sempre é: não saiam de casa para abrir atividade. Porque venham das finanças pior do que o que foram. Portanto, nunca o façam. Primeiro, estudar em casa e fazer tudo online. Mesmo se tiverem dúvidas, dá para ligar, não precisam de lá ir. Olha, ainda ontem liguei às finanças. Também não aconselho a ligar. Ou seja, também aqui uma dica: só se liga para as finanças quando já tenham a certeza de estudar um assunto. Porque senão podem levar, lá está, depende da forma como façam a pergunta. Não quer dizer que a resposta dele seja errada, do lado de lá, só que depende de como a pergunta foi feita. Então eu costumo sempre dizer, vão já com uma base para entenderem aquilo que estão a perguntar e aquilo que vos vão responder. Mas hoje em dia ligar para as finanças, não sei como é que vai ser o futuro, eles estão a contratar, mas hoje em dia eu falo por experiência, já trabalho na área há bastantes anos e nos últimos 3 anos não vale a pena ligar, a não ser que seja problemas técnicos, informáticos. Olha, estava a tentar fazer isto e está a dar erro, paguei, estava mal a referência, como é que faço agora? Mas mesmo assim é balcão. É online também, o e-balcom muita gente não conhece, mas dentro do site AT dá para fazer perguntas e eles até respondem bastante rápido. Ligar 5 vezes. Se a resposta for igual das 5 vezes, está tudo ok, podem avançar à partida tão seguros. Fora isso, nunca aceitar como sendo resposta certa. Nem mesmo se fosse eu. Muitas vezes as pessoas podem me perguntar e digo, ok, mas tenho uma segunda opinião. Quando fomos ao médico é igual, nós podemos ter segundas opiniões, ninguém está sempre 100% correto. Nesse caso seria abrir atividade online, é extremamente simples. Outra das coisas é, eu não sei quanto é que vou faturar, tudo bem, faz uma estimativa, faz para baixo, porque nos primeiros tempos nós podemos estar isentos de IVA, ou seja, é uma vantagem que nós temos, e lá está, quem trabalha por conta do trem vai ter a vantagem de não ter de pagar a segurança social.
há aqui uns limites, mas precisa de faturar até bastante. Estamos a falar, se fosse serviços na casa dos 2.000 e tal euros para ter de pagar a segurança social, mesmo por mês, mesmo trabalhando para outros, portanto tinha que faturar entre 2.000 a 3.000 para ter de pagar qualquer coisita, e mesmo assim seria pouco a nível da segurança social. Obviamente que as pessoas esquecem-se do IRS, porque até um certo valor, e se trabalharem para particulares, não estão a adiantar nada. Eu costumo dizer, tu tens o teu salário e tens lá o valor do IRS, estás a adiantar uma parte. Porque as pessoas acham que a renda extra que não iria ter impostos. Obviamente que vai, é tudo um bolo. Vais ter um maior rendimento, logo é normal quando chega a altura de fazer o IRS que tenhas a pagar 1.000, 2.000, vai depender aqui da faturação, mas estou a dar aqui casos, geralmente quem fatura 10.000 euros como renda extra, tem ali um pagamento de cerca de 1.000 e qualquer coisa a 2.000 de IRS. E as pessoas ficam muito surpreendidas. Achavam que não iam só receber. Eu sim, tiveste a pôr tudo para o bolso, agora tens essa fatia. Mas imaginem, 10.000, as pessoas olham muito para a parte negativa. Eu costumo brincar que o problema é o pagamento. Nós estamos pouco habituados a pagar coisas das finanças quando trabalhamos por conta de outrem, porque é o nosso patrão que paga tudo. Para nós já vem líquido, maravilhoso. Eu sou apologista que cada um devia todos os meses pagar a segurança social e a retenção na fonte. É um custo gigante para as empresas. Ir ao multibanco e meter lá os valores. Não é o ser o custo gigante, porque lá está, o que retira ao funcionário, os 11% e a retenção, não é custo. Só que temos que fazer o pagamento, custa mais. E eu gostava que isso fosse imputado ao funcionário, para ele também sentir... Recebia o bolo todo e depois a seguir pagava aquelas várias Porque assim muitas vezes nós acomodámos-nos a certas coisas. Vemos, por exemplo, países da França que vão para a rua fazer, às vezes é exagerado, tudo bem, mas vão para a rua fazer barulho. E nós acomodámos-nos, não vemos muito manifestação por causa dos impostos. Mesmo empresários, não vês muito na rua a discutir, não há. E não há por causa das razões, mas pronto, que nós sabemos. Mas a verdade é que eu sinto que as pessoas têm que estar mais habituadas a pagar impostos para poder também falar com propriedade. Ganhar consciência. Eu sinto que é isso. Eu sinto que as pessoas, eu pago muito, mas está bem, o que é muito para ti? É pagar 20% ou 30%. E eu vou fazer as contas, ok, ganhaste estes 10.000 euros, vamos dizer que o teu trabalho por conta da outra também tem aqui peso, mas pronto, vamos dizer que para este valor foi esta percentagem e para o teu trabalho foi estes 1.000 e tal euros é 15%. E a pessoa, pronto, 15%, pensei que era mais. E eu, pois, vamos olhar para percentagens. E eu costumo dizer, nem quero fazer que vou pagar impostos. Tudo bem, mas em 10.000 ficaste com 7.000 ou 8.000, ou o que seja, dependendo do quanto pagou de impostos. Não foi muito melhor? Conseguiste ter mais 8.000 euros do teu rendimento. Agora, o que vais fazer depende se é para comprar uma casa, se é para fazer obras, se é para ir de férias, se é para investir nos filhos. Isso depois depende de cada um. Mas eu costumo olhar sempre, ok, mas olha para quanto ficaste, não olha para quanto te foi retirado. Sim. E não te limites por isso, porque há muita gente, eu sinto que há muita gente que é, ok, também não quero fazer tanto dinheiro, porque se fizer tanto dinheiro vou ter que pagar mais impostos. É ótimo pagar impostos, entre aspas, no sentido em que quanto mais impostos eu pagar, significa que mais dinheiro eu fiz. Agora queria só voltar aqui um bocadinho para a questão do pessoal, não é? Das finanças pessoais. Qual é que é, assim, o básico de uma contabilidade pessoal bem feita? Ou seja, o que é que eu devo ir fazendo ao longo do ano e na altura do IRS, o que é que eu devo fazer? Devo fazer IRS automático, sim ou não? Ao longo do ano, o que é que eu preciso de ir fazendo? Para, assim, aquelas 3 ou 4 coisas básicas para eu garantir que estou a fazer tudo certo. O principal ponto, e se estão em Portugal a fazer compras em Portugal, é pedir a fatura com contribuinte. Se vale a pena pedir tudo, não. Há a fatura da sorte, que muita gente nem sabe que existe, porque aquilo não se vê ninguém a ganhar o prémio, pelo menos que as pessoas digam que ganharam. É verdade. Mas pronto, há a fatura da sorte, mesmo para quem não tenha que pagar IRS. Mas o hábito de pedir a fatura com contribuinte ajuda, porque já me chegou pessoas que não têm sequer as despesas básicas, que é as despesas gerais, que toda a gente tem, que é 250 euros. Que é um valor que vai abater ao IRS. Já me chegou pessoas que não têm sequer esse mínimo e que depois pagam só por causa disso. Portanto, pedir a fatura com contribuinte. Há setores que vale mais a pena, por exemplo, restaurantes, cabeleireiros, oficinas. Isso aí vai buscar uma percentagem do IVA. É pouquinho, é só 15% do IVA. Mas lá está, 2 euros ali, 2 euros aquele outro, ao final do ano são 100, 200 euros que consegue ter ali amealhado.
o que dá mais benefício, mas isso as pessoas aí já têm sempre contribuinte, que é saúde, educação, são sempre sítios que à partida já está lá por defeito o nosso contribuinte, não é? Até vamos à farmácia e perguntou logo o nosso nome e já está lá os nossos já está dados registado todos. Na ficha. Por isso é que eu estou a focar mais nos restaurantes e afins, porque nem sempre nos lembramos, mesmo quando vamos de férias. Estamos ali naquela correria e não vou pedir. Peçam, porque é um valor que vão a acumular. É pouquinho, lá está, nunca vai dar muito, mas acumulado a longo prazo é bom. Também quem possa investir num PPR, eu adoro os PPRs por causa do benefício que há no IRS. O da entrada e o da saída, não é? Mas aqui estás a mencionar aqui na entrada, porque é o que dá maior valor. Aqui lá está, tem sempre que depender, por isso é que eu comecei a falar no início. Primeiro, vê se pagas IRS, olhar para a nossa nota de liquidação, é esse o termo técnico, que muita gente até recebe em casa. Ainda hoje, por acaso, estava a vir para aqui, fui ao correio, estava lá, apesar de ter as notificações eletrónicas, pronto, não sei porque é que eles enviam. Olhar para a coleta líquida e ver o valor que lá está. Isso é que é o importante. Ok, a coleta líquida há imposto, ou seja, temos sempre que melhorar e lá está, se não fazem um PPR, está na hora de o fazerem, porque, por exemplo, se estiverem abaixo de 35 anos, se investirem 2.000 euros, têm 400 euros logo de abate ao IRS. Então vamos imaginar aqui um exemplo. Quem está aí em casa, pegue na liquidação. Imagina que tem uma coleta líquida de 2.000 euros. Só ia ter de 1.600 se eu tivesse feito o PPR. E aqui vai depender, muita gente diz, as despesas ajudam a ter maior reembolso. Eu costumo dizer, não, elas ajudam a pagar menos imposto. Porque as pessoas querem ter reembolso e pagar IRS não é mau. Ok? Só tens reembolso porque adiantaste. Logo, as despesas ajudam a diminuir o imposto, que obviamente, se tu tiveres adiantado, vai-te aumentar o reembolso. Mas é só por causa disso. Então, imagina, se fosse 1.600, se eu tivesse adiantado 3.000 euros, iria ter aqui uma diferença de 1.400. Sem o PPR, ia ter um reembolso de 1.000 euros. Portanto, analisar sempre desse ponto se faz sentido ou não. Também, pronto, mesmo que não faça sentido, eu acho sempre que investir o nosso dinheiro é uma boa aposta, seja em coisas mais seguras, como certificados de aforro. O PPR há com maior risco, com menor risco. Eu, como tenho uma idade, ainda sou nova, adoro risco, tenho muito tempo para me preocupar quando não possa ganhar mais dinheiro, mas neste momento gosto de produtos com maior risco e que tenham maior rentabilidade. E lá está, fazer para ter o benefício no IRS. Tu achas que é fundamental? Aliás, Sim. Eu ia-te perguntar exatamente se a pessoa isso. consegue ter um valor para poupar, vamos dizer, 4.000 euros por ano, isto depois, claro, isto depende sempre da realidade, depois vêm as pessoas, mas eu não tenho 4.000 euros. Tudo bem, não aproveitas deste benefício, provavelmente também não estás a pagar IRS para ter... para fazer sentido esse benefício. Portanto, tudo depende da realidade das pessoas. Mas conseguem ter fazer sempre um pé de meia todos os anos, aproveitem e aloquem para um PPR, porque rapidamente conseguem ter o investimento, o benefício a nível do IRS, ou seja, menos dinheiro que vai para o Estado, que é o que nós queremos. Exatamente. Poupar ao máximo nos impostos. E depois, hoje em dia o PPR tem tantas formas de poder retirar antes da reforma que há tantas formas legais de não ter que devolver o benefício que eu acho que não é, mas depois fica preso. Há tanta forma. Não... Até se pode pagar hoje em dia o crédito de habitação, não é? Ao fim de 5 anos podes pagar o teu crédito de habitação com o teu PPR. Com o PPR, portanto, mesmo que a pessoa decida, este investimento já não faz sentido, começa a pagar o crédito de habitação. Não te prendas por causa disso. Pensa ok, mas eu já tenho benefício no IRS altamente, sempre a descontar ali um valor que varia entre 400 a 300 euros. Portanto, é excelente. É muito interessante. Olha, hoje em dia fala-se muito aqui da questão da literacia financeira nas escolas. Achas que é essencial? Eu acho que sim. Sou contra quando me dizem deviam ensinar a preencher o IRS nas escolas. És contra? Sou contra. Interessante. Eu nem na faculdade aprendi. É verdade. E eu na faculdade a tirar contabilidade. Eu não tive sequer uma cadeira que fosse IRS apenas. Eu também não. Eu tinha IRS com imposto de selo, com IMT, ou seja, o IRS era ali tipo 1 mês e meio de aulas, que só aprendíamos ali numa aula mesmo como é que se fazia as contas manuais, e há muita gente que não sabe, isto é engraçado. Há muitos contabilistas que não sabem fazer IRS.
que saem da faculdade e não sabem, e depois começam a trabalhar em gabinete, começam a trabalhar em empresas e dizem, pai, não sei fazer IRS, eu faço o meu assim um bocado às pancadas, e eu insisto, olha, mas vais ter que aprender porque as pessoas acham mesmo mal um contabilista não saber fazer IRS. É importante perceber o mecanismo. Que está por trás, e lá está, eu não digo, não há o contabilista que tem que saber, somos nós todos, enquanto contribuintes, que precisamos saber o básico do IRS. E lá está, fazer a declaração não acho que seja uma coisa muito importante, eu tenho focado muito em ensinar os pais. Eu quero que os pais façam todos os anos, como é uma coisa que vão fazer todos os anos, que aprendam e que façam com os filhos. Ou mesmo que deleguem, eu costumo dizer, nós temos a obrigação de perceber como é que funciona o IRS para tomarmos melhores decisões ao longo do ano, porque não vamos ter o contabilista ao nosso lado todos os meses ao ouvidinho a dizer, olha, agora faz verifica assim. As faturas, agora pede contribuinte. E depois quando chegam até nós já estamos no ano a seguir, já não dá para fazer nada com o ano anterior. Então, perceber o mecanismo do IRS, depois se deleguem, tudo bem, vem a nota de liquidação, senta com os filhos, olha, interpreta, vamos analisar isto. Eu acho que isso é que é o fundamental. Nas escolas, acho essencial falarmos, lá está, de gerir dinheiro, lá está, os meus pais tinham um negócio, eu tive sempre esse ensinamento na prática, mas há muitas pessoas que não a têm, então ensinar essa parte, eu acho muito mais importante ensinar como é que funciona a política. Por exemplo, agora tem sido muito discutido com o novo governo, está-se sempre a discutir coisas há uma série de meses, mas nada daquilo foi publicado ainda em lei, está a ser agora. Nós estamos em julho, não sei se posso ter aqui datas, mas pronto, já disse, estamos a gravar em julho, o novo governo foi em março, as eleições, sim. Portanto, desde essa altura que todas as semanas estão reunidos em assembleia a discutir coisas, para lá e para cá, e nas notícias aparece IRS jovem, agora é assim, taxas de IRS vão baixar. E foi aprovada a semana passada, foi promulgada. Não, foi esta semana. Esta semana, aprovou as taxas de IRS esta semana. Portanto, em março já diziam, as taxas de IRS vão ser estas. Não vão, ainda não se sabe. Ou seja, e a maior parte das pessoas não entende isto. E os mídias aqui também têm este problema, pronto, porque está subentendido que as pessoas vão entender, mas as pessoas não entendem. Então acho mais importante nós sabermos, por exemplo, nós quando votamos para Primeiro-Ministro não estamos a votar para aquela pessoa. Por acaso, eles escolhem, mas nós quando votamos não é para aquela pessoa. E nós não fazemos ideia desta... Eu só soube porque o meu namorado teve uns anos na política e me explicou como é que funcionava. Mas a maior parte de nós, comuns, não sabe como é que se elege, não sabe como é que se faz leis, não sabe o que é um decreto-lei, ou o que é que está no código. Então acho mais importante a interpretação, e para mim isso é fundamental nas escolas, as pessoas não sabem ler. Quantas vezes lê qualquer coisa, eu ouvi dizer que era assim, ou eu li que era assim, mas leste a notícia toda? Ou só leste as entrelinhas, ou leste mesmo o título? Então acredito que é fundamental, e cada vez sinto mais isso nas gerações mais jovens, não sabem interpretar, não sabem ler com atenção, portanto, ensinar a fazer o IRS, se não souberem interpretar a lei, não vão saber fazer na mesma, por mais que queiram, porque eu costumo dizer, a declaração de IRS, as pessoas têm muito medo, aquilo são botões. Aquilo muda tudo, eu continuo a saber fazer o IRS. Porquê? Porque está sempre a mudar. Não, por acaso o IRS é igual desde 2015. As leis, assim, pequenos pormenores. As leis estão sempre a mudar, pequenos pormenores. Muita gente, não vou aprender, eu tenho o curso, não vou aprender porque muda para o ano. Não muda tudo, coitado de nós contabilistas também se mudasse tudo. Temos que estar de volta, mas lá está, há muita notícia, é de estar atento de mudar as taxas. Ok, vão ser sempre assim as taxas, não me parece que vão meter uma taxa fixa tão cedo, portanto, a não ser que a iniciativa liberal ganhe muito peso, vai ser sempre o método de escadinhas, como eu gosto de chamar, o método de escalões, que eu acho que funciona super bem, a maior parte dos países da União Europeia também funciona assim, portanto, eu concordo com o método de escadinhas, as taxas, acho que, e os limites, principalmente os limites, deviam ser mais baixos, acho que realmente quando chega a ganhar 40 mil ao ano, 50 mil, é um peso muito grande e estamos a falar de salários anuais baixos, 40 mil, 50 mil, não é nada transcendente, apesar da maior parte das pessoas... Não, dá 3 mil, 4 mil por mês. Para a média, tudo bem que para a média é alto, mas no dia-a-dia, dependendo, não é assim um valor que te faça poupar muito ao final do mês. Coitado das pessoas que ganham menos, não é? Eu sei, mas isto vou falando com muitas pessoas. Portanto, acho mais importante focar nisso. Tudo bem entender que uma fatia vai para o Estado, porque que vai, e aí lá está, nós acomodamos, estamos a pagar e as coisas não funcionam. Não há médicos, não vamos para o hospital, não queremos ir, queremos é ter o seguro de saúde ir para o privado porque não nos sentimos bem recebidos, ou seja, há sempre uma panóplia de problemas, de estradas são todas pagas,
as estradas boas, portanto, onde é que está a ir o meu dinheiro de impostos? E este é que é o problema, ninguém se importa, isto já foi feito um estudo em países nórdicos, ninguém se importa de pagar mais impostos. E pagam bastante. E pagam bastante, eles não se importam, pagariam mais, desde que tenham o fruto e que vejam ser bem aplicado. É esse o problema da nossa economia. Ou seja, cada vez mais capacitar os jovens para entenderem e interpretarem a parte das leis, e lá está, uma parte das leis é o IRS é só lei. É só entender o que lá está. E eu até acho que o IRS é dos códigos mais simples, ou seja, de ler. A nível de interpretar o texto é relativamente simples, comparado, por exemplo, com o IMT, Imposto de Selo, é bastante mais complexo. Bruna, vamos passar agora ao nosso desafio inverso. Em cada episódio do Inverso da Moeda, nós temos um desafio em que eu coloco aos nossos convidados duas perguntas. São duas perguntas desafiadoras e inesperadas e tu vais ter 2 minutos para responder a estas perguntas. O tempo vai começar a contar a partir do momento em que eu começar a ler a primeira pergunta e no final eu vou avaliar a tua educação financeira de 0 a 10, dar assim uma nota às tuas respostas. Vamos a isso? Bora! Estás preparada? Bora. Vamos a isso? Se o universo te desse uma moeda cósmica que multiplicasse qualquer investimento, onde é que a utilizarias? Que multiplicasse qualquer investimento na minha conta da empresa. Se o teu cartão de crédito pudesse falar, qual seria a sua queixa mais comum? Não gastes tanto dinheiro com os cães. Bruna, de 0 a 10, a minha classificação é sem dúvida um 8. Boa. Acho que é muito. Foi muito, muito bom. Mas diz-me uma coisa, porquê é que multiplicarias então aqui o teu dinheiro da empresa? Eu fui pensar qual era a conta que eu tinha mais dinheiro. Ah, ok. Excelente decisão. Poderia ter sido, por exemplo, os teus investimentos. Mas não, a minha empresa está mais Está mais rica. Está mais rica. Então estava a pensar nas contas e ok, onde é que eu posso multiplicar que dê maior valor? Assim, só multiplicar o que lá está, olha, já podia tirar uma batelada de dividendos. Até dava para pagar os impostos todos que nós fomos falando aqui. Dava todos. Gastas muito dinheiro com os teus cães? Gasto. Em quê? Olha, a comida deles é própria, não é ração, é cozinhada, portanto todos os meses tenho uma avessa, vou buscar a comidinha e tenho sorte que os meus cães são pequeninos. Tens quantos? 2? Tenho 2, a ideia é ter 4, ainda estou a matutar se será uma boa ideia. Mas vou buscar a comida todos os meses, depois tenho o meu cão ali com um bocadinho de problemas, o meu cão e a minha cadela, que aquele problema é dos dois, mas sim, o problema é com o cão, então tenho uma treinadora que nos está a tentar reverter o problema. Depois brinquedos, snacks, vão para a creche, uma vez por semana, vão para a creche, portanto mais o custo da creche, é sempre gastos todos os meses. Mas seguros, claro, eles são, neste momento não tenho bebés, eles são os meus bebezinhos, eles tudo e mais alguma coisa. Não me importo, mas analisando onde gasto mais dinheiro é com os meus cães. E dá para deduzir alguma coisa no IRS das despesas que tens com os teus cães? Veterinário? Dá ao veterinário, mas dá muito pouquinho, porque é uma porcentagem do IVA. Ou seja, dá, mas é pouco. Infelizmente, já foi... Por acaso fiz um vídeo que tive pena de não ter viralizado, em que falava sobre esse tema, de porque que na saúde, para nós, é o valor total da fatura, é 15% que dá a dedução, ou seja, em 100 dá 15 euros, e nos animais, em 100 dava para aí 1 euro, portanto, porque é o IVA, é o 15% do IVA. É um valor bastante... É um valor bastante Mas aproveitas? baixinho. Aproveito, claro, tudo que dê eu coloco. Bruno, e chegámos ao fim do nosso episódio. Foi um prazer enorme ter-te aqui e ter esta conversa contigo. E quero-te deixar uma última pergunta. Qual é para ti a melhor forma de investir o teu dinheiro? A melhor forma, na minha estrutura e para mim, obviamente, sem dúvida que é no PPR. Eu gosto bastante e é onde eu gosto mais de investir. Pode não ser mais rentável, mas Por momentos achei que ias dizer na tua empresa. Lá está, não preciso. É só por aí. Ela funciona sozinha, digamos assim, sem que eu tenha que colocar ou precisar de investimento próprio, ir a capitais próprios para que ela cresça mais. Ela está a crescer
com o seu próprio retorno. Com o seu próprio retorno, sim. Obrigada, Bruna, por teres vindo. E não se esqueçam de seguir o Inverso da Moeda no Instagram em inverso_by universo. Yeah.